Olá pessoal, bom dia, boa tarde, né, ou boa noite, depende do momento que você estiver assistindo essa aula aí, tá bom? Então hoje a gente está dando continuidade aqui, né, fazendo o encerramento desse primeiro capítulo do volume 2, tá certo? E fazendo uma revisão, né, com aquelas atividades que geraram maior dificuldade, né, maior dificuldade de compreender também. Então durante as semanas a gente foi recebendo, né, algumas dúvidas e a gente tentou colocar a maioria delas aqui, tá certo? Então a gente vai dar continuidade, espero que a gente possa sanar essas dúvidas de vocês, tá bom? Para que a gente possa entrar no outro capítulo já, né, tranquilo, tá bom? Então nessa aula de hoje a gente vai rever as ideias de divisibilidade, múltiplos de divisores, critérios de divisibilidade, regras e sinais, tá bom? Vamos ver também as ideias com multiplicação e divisão com números inteiros, tá bom? Falando de múltiplos aqui, a gente fez um recorte, ó, da página 3, lá do livro de vocês, e colocamos lá, ó, as propriedades principais, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que os múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número pelos sucessivos números naturais, e partindo para as propriedades, né, aquelas mais relevantes são, aqui diz que o zero é múltiplo de todos os números, ou seja, o zero ele é divisível, né, por todos os números, e que qualquer número natural é múltiplo de si mesmo e de 1, tá bom? Os divisores de número natural são aqueles que cabem nesse número uma certa quantidade de vezes, ou seja, os divisores são aqueles que dividem, né, e têm um resultado exato, né, cuja divisão não tem resto, tá certo? Duas propriedades relevantes aqui, que vale a pena a gente citar, é que todo número é divisor de zero e de si mesmo, tá bom? E o número 1 é divisor de qualquer número, tá bom? Nos critérios de divisibilidade, a gente viu, né, como encontrar, né, como saber se o número é ou não divisível por 2, por 3, tá bom? Então, é esses critérios que a gente vai relembrar novamente aqui. Então, todo número par é divisível por 2, ou seja, se o número for par, ele é divisível por 2, tá bom? Já o critério de divisibilidade por 3 diz que a soma dos algarismos tem que ser um número, né, divisível por 3. Então, se você tem dificuldade em identificar, você soma os algarismos desse número que você quer saber e vê se é divisível por 3. Se ele for, ele também vai ser divisível por 3, tá bom? Já o critério de divisibilidade por 4 diz que todo e qualquer número terminado em 2 zeros, né, ou cujos dois últimos formam um número divisível por 4, vai ser divisível por 4. Ou seja, tem que terminar com 2 zeros, ou os dois últimos formar um número dividido, né, que seja divisível por 4. Tá bom? Já o critério de divisibilidade por 5 diz que se terminar em 0 ou terminar em 5, né, para ser bem simples, é divisível por 5. Já o critério de divisibilidade por 6, né, a gente viu que tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo para poder ser divisível, né, por 6. Tá bom? Já o critério de divisibilidade por 8, né, bem parecido com o critério de divisibilidade por 4. Por 4 tem que ser terminado em 0, 0, ou os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. Já por 8, tem que terminar em 3 zeros, né, 0, 0, 0, ou os três últimos formar um número divisível por 8. Por 9, bem parecido também com o critério de divisibilidade por 3, né? Então, vou identificar, soma os números, né, soma os algarismos que compõem o número, veja se é divisível por 9. Se for, o número também vai ser divisível por 9. E por 10 é um dos critérios mais simples, basta terminar em 0. Se for terminado em 0, né, for finalizado com 0, esse número vai ser divisível por 10, tá bom? Reportamos aqui, ó, duas situações lá da página 4. Identificamos lá o número 300 e o número 2832, para mostrar um exemplo cujo é divisível, né, cujo é múltiplo, e outro exemplo que não é, tá bom? Então, pegamos o 300. 300 é a mesma coisa que escrever 30 vezes 10. Claro que existem outras multiplicações que vão dar 300, tá bom? Mas a gente pegou aqui 30 vezes 10. Então, esse 300 ele é múltiplo de 10, ou seja, ele é divisível por 10, tá bom? E o 10 ele é um divisor de 300, ele é um fator de 300. Ou seja, o fator, aqueles termos que compõem aqui, ó, a multiplicação. 30 é um fator de 300 e 10 também é um fator de 300, tá bom? Agora a gente vai para esse outro exemplo, 2832. 2832
é a mesma coisa que escrever, né, 566 vezes 5 mais 2. Esse resultado aqui, dessa expressãozinha, vai dar esse valor. Porém, você vai identificar que 2.832 não é múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5, pessoal, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Não é assim? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que 2.832 ele não é divisível por 5. Então, 5 não é nem divisor, nem fator de 2.832, tá bom? Para ficar mais claro, a gente tem lá na página 5 a quarta questão. Na quarta questão, né, gerou muitas dúvidas, né? Alguns alunos mandaram essa dúvida para a gente e a gente colocou aqui, ó. Então, pegamos essa divisão, 4.700, ou melhor, 4.000 não, né? 479 dividido por 8. 479 dividido por 8 vai dar 59 e resta 7. Ou seja, o que a gente vai propor aqui, ó? 8, que é o nosso divisor, vezes 59, que é o nosso quociente, mais 7, que é o resto, é igual a 479. Ou seja, essa divisão ela não é exata. É assim? Porém, a gente tem que essa composição dá para a gente identificar se é uma divisão exata ou não. Tá certo? Ou se é uma divisão correta ou não. Numa divisão, a gente tem que o resto ele tem que ser menor do que o divisor. Então, aqui está ok, né? Uma divisão perfeita, a gente fez a divisão. Não é exata, mas é uma divisão correta, tá bom? Então, foi o que a gente fez lá. Divisor vezes o quociente mais o resto é igual a dividendo. Então, é isso que a gente vai analisar nas letras. Então, aqui, você vai identificar que o divisor, né? Ele não pode ser maior, ou melhor, divisor não. O resto, ele não pode ser maior do que o divisor. E nesse caso, pessoal, ele é igual. Tá certo? Você vai identificar que 12 é o nosso divisor, 37 é o nosso quociente e o 12 aqui é o resto. O resto não pode ser igual ao divisor. Ou seja, 12 não dá para dividir por 12? Se dá, então essa divisão não está correta. A gente tem que esse resultado vai dar 456. Porém, não é uma divisão correta. Tá certo? Então é dessa forma que a gente deveria, né, fazer ou realizar as próximas, né? Analisando sempre que o primeiro é o divisor e o segundo aqui é o resto, né? Esse último aqui é o resto, tá certo? Na próxima, a gente tem uma situação lá da página 6, né? Com a questão 6, inclusive. Então, nessa questão, ele diz o seguinte, ó, a sequência numérica a seguir tem relação com os múltiplos de um número primo menor do que 10. Descubra o número e escreva a relação que foi utilizada para formar a sequência. Só relembrando, pessoal, todas essas questões que a gente está colocando aqui são questões que geraram maiores dificuldades ou que algum aluno, né, mandou de volta para a gente, né, pedindo uma explicação. Então, a gente resolveu colocar aqui. Então, falar primeiro de número primo, na questão ele diz que são números primos menores do que 10. Então, menor do que 10. Quais são os números primos? Ó, menor do que 10. 2, 3, 5 e 7. O que é um número primo, né? Só para lembrar. Número primo são aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número, tá bom? Logo, a gente vai identificar aqui, ó. Vamos identificar se esses números aqui, eles são divisíveis por 2. 304, beleza, divisível por 2. 311 já não é, ou seja, só é divisível por 2 se for par. Nessa sequência, você vai ver que há vários números ímpares, não são divisíveis por 2. Por 3, ó, de cara, o primeiro aqui a gente já identifica que não é divisível por 3. 3 mais 4, né, a soma dos algarismos, ó, 3 mais 4 dá 7. 7 é divisível por 3? Não é, então nem continue, não são múltiplos de 3. Por 5, fica mais fácil ainda identificar. Ó, tem que ser terminado em 5 ou em 0. Você vai ver que só há um número que é terminado em 5, tá bom? Então, nem continue, ó. No primeiro você já exclui. Então, você vai identificar que aqui, todos esses algarismos, ó, são divisíveis, né, por 7. Todos esses números, na verdade, são divisíveis por 7, tá bom? Você vai ver que todos eles são múltiplos de 7. Como essa sequência, ó, de 7 em 7, a partir do 304. 304 mais 11... ou melhor, 304 mais 7, né, é 311. 311 mais 7, 318. E daí a gente chega ao número 353, ok? Na próxima, a gente vai ver aqui as regrinhas de sinais. As regrinhas de sinais a gente colocou juntas, apesar de estarem, né, na verdade,
na página 9 e 16. Mas as regras são as mesmas, só muda aqui a questão dos termos, né, da multiplicação e da divisão. Então, nessas regrinhas, a gente tem o seguinte, ó, se os dois números têm sinais iguais, multiplicamos os módulos e apresentamos o resultado com um sinal positivo. Mas se tiver sinais diferentes, o nosso sinal da resposta, né, ele vai ser negativo, tá bom? Ou seja, aqui a gente não fala de mais e mais e menos, né, como alguns alunos diziam lá pra gente nas aulas, logo no início do ano, né, que já tinham visto. Então, nesse caso aqui, a gente só analisa se os sinais são iguais ou diferentes. Isso vale para multiplicação e vale também para divisão. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Ok? Então, ó, vamos pegar uma expressão numérica. Aí a gente já lembra, né? Que numa expressão numérica vai aparecer aqui a divisão, a adição, vai aparecer também a divisão. Esse exemplo está lá na página 17, que é a questão 8. Pegamos aqui duas letras, tá bom? Então, ó, nessa questão, a gente tem que, nessa situação, letra A, menos 60 dividido por menos 5, mais menos 48 dividido por 4. Lembra aí comigo. Numa expressão numérica, a gente resolve, primeiro, multiplicação e divisão, na ordem que aparecerem, depois adição e subtração, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. Sinais iguais, pessoal, ó, positivo, tá bom? Mais 48 dividido por 4 dá 12. Como aqui existe um sinal negativo dentro, ó, e aqui é positivo, né, não aparece, então é positivo, então sinais diferentes dá negativo. E aí eu vou ter que mais 12, ó, menos 12 é igual a zero. A gente lembra, né, que a gente criou essa regrinha lá, que a soma de dois números opostos é sempre igual a zero, tá bom? No outro exemplo, a gente vai ter o seguinte, menos 13 vezes menos 4 dividido por 2. Poderia fazer tudo isso aqui de uma só vez, mas a gente vai fazer aos pouquinhos, tá bom? Mais, ó, menos 700 dividido por 25. Menos 13 vezes menos 4 vai dar mais 52. Aí a gente conservou, dividido por menos 2 mais menos 28. Ou seja, 700 dividido por 25 vai dar 28. Sinal negativo, ó, porque menos 700 dividido por 25. Né? Esse 25 é positivo, então sinais diferentes dá negativo. Aqui ficou uma divisão e uma adição. O que a gente vai fazer? Ó? Primeiro a divisão. 52 dividido por 2 vai dar 26. Menos 26, né? Porque os sinais são diferentes. Menos 26 menos 28, né? É igual a menos 54. Aqui a gente já faz uma retomada lá do primeiro volume, quando a gente viu adição e subtração. Sinais iguais, o que a gente vai fazer? Soma e conserva o sinal. A gente falava de duas dívidas. Ó. Uma dívida de 26 mais uma dívida de 28, ou seja, uma dívida de 54, tá bom? Aqui a gente já está entrando lá nas situações da página 17, né? É uma questão, é a nona questão, tá bom? Ele mostra uma figura e ele diz que a figura abaixo apresenta uma escada com 14 degraus, com uma altura total de 252, ou seja, essa altura total é de 252, né, centímetros, ok? Porém, a gente tem que a profundidade total é de 400 centímetros. Então, o que é que ele quer saber? Ó? Qual é a altura de cada um dos 14 degraus? Como a gente tem 14 degraus, o que a gente vai fazer? Pegar a altura total e dividir por 14. Ou seja, cada degrau, né, vai ser igual a 18 centímetros. Então, cada espaçozinho desse aqui, né, corresponde a 18 centímetros. Beleza? E aqui a gente já está na organização das ideias. Então, como eu tinha falado para vocês, nessa aula, né, a gente estaria fazendo uma revisão, né, de todos os tópicos aqui, né, tentando esclarecer aquelas principais dúvidas que vocês tiveram e daí, né, vocês poderem concluir um capítulo, né, de uma forma positiva. Né? Então, falando aqui de divisibilidade, ele diz o seguinte: quando a divisão entre dois números inteiros é exata, o resultado é um número natural. Dizemos que o maior deles é divisível ou divisor. Então, divisível pelo menor, tá bom? O zero, ele é o que de todos os números? Zero é múltiplo. O número 1 ele é o que? Ele é divisor ou ele é múltiplo? Ele é divisor de qualquer número, tá bom? E
Terceiro ponto, os múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando ou dividindo? Multiplicando. Para encontrar um múltiplo, você lembra que a gente vai ter que multiplicar, tá certo? No quarto ponto, quando o algarismo da unidade de um número natural é zero, o número é divisível por... Quando for zero, ele é divisível por 2, porque ele é par. É divisível por 5, né? E é divisível também por 10, tá bom? Todo número cujos três últimos algarismos são zeros é divisível por... Primeiro, terminou em zero, é par, divisível por 2. Como ele termina em 3 zeros, né? Para ser divisível por 4, só precisa de 2 zeros, ou seja, ele é divisível por 4. É também divisível por 5. Terminou em 3 zeros, é divisível por 8 e também é divisível por 10, beleza? E aqui a gente colocou aquelas ideiazinhas principais sobre a multiplicação e a divisão. Então, a regrinha de sinais diz que quando você multiplica dois números positivos, você vai ter um produto positivo, né? Ou dois números iguais, ó, dois sinais iguais, positivo. Sinal diferente, negativo, tá bom? A gente inverteu a ordem aqui, mas lembrem, né? A gente pode inverter a ordem, porém o nosso resultado, né, o nosso produto será o mesmo, tá bom? E na divisão da mesma forma. Sinais iguais na divisão, positivo. Sinais diferentes, negativo. Inverte a ordem, mas, né, o quociente permanece aqui, tá bom? O mesmo. Só lembrando que o quociente em relação aos sinais, né? Claro que se você inverter a ordem dos números, vai dar um número diferente, né? O resultado lá vai ser diferente, tá bom? Então vamos só fechar aqui. Na multiplicação e na divisão de números inteiros, se os sinais forem iguais, o resultado será positivo. E se os sinais forem diferentes, o resultado será negativo, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado, essa aula um pouquinho mais rápida, né? A gente fez uma retomada de todas as situações aqui, tá bom? Espero que tenha sanado todas as dúvidas. Próxima aula a gente estará dando continuidade aos nossos estudos com uma nova aula, com um novo capítulo, tá bom? Fiquem com Deus e espero que estejam aí todos com saúde, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai estar disponível, né? Podem nos chamar nas plataformas aí, tá bom? Que a escola disponibilizou e a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem em casa, pessoal. Fiquem em casa.